Fala, meus amigos, sejam muito bem-vindos a mais este vídeo. Eu sou o Rafael Soares aqui da Teleinc e no vídeo de hoje eu vou te mostrar como é fácil fazer a configuração de um agente de IA, um robô com inteligência artificial para estar fazendo o atendimento do teu negócio praticamente como se fosse um humano. A IA ela vai estar totalmente treinada de acordo com os parâmetros da tua empresa e vai poder fazer o pré-atendimento, o atendimento inicial de forma automatizada, te fazendo economizar tempo de atendimento e ganhando produtividade. E fora isso, o tempo de espera do cliente que chega querendo as informações vai ser praticamente zero, já que 24 horas por dia essa IA vai poder estar fazendo o atendimento aí do teu negócio. Então vamos lá colocar a mão na massa. Se você já tem o seu cadastro aí na plataforma da Teleinc, basta que você venha no menu Chat Teleinc, agentes de IA. Se você ainda não tem, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo o link para você estar fazendo o seu cadastro. E agora, vindo aqui no menu Agentes de IA, você vai ver essa tela que é aqui mesmo onde a gente vai poder estar criando e monitorando os nossos agentes. Se você vir aqui no botão Novo Agente, ele já vai criar um agente em branco aqui para você. Você vem em editar, dá um nome para esse agente, o nome pode ser Rafael, e você vai ver que tem diversas informações aqui que precisam ser preenchidas. Porém, essas informações são informações simples que provavelmente você até já tem essas informações aí do teu negócio. Para o vídeo não ficar muito longo, eu não vou preencher tudo isso aqui com vocês, porque o intuito não é mostrar exatamente como preencher cada campo, dar dicas não. Aqui eu quero mostrar como que você vai criar o seu agente de IA. Então vamos voltar aqui para a tela anterior, porque eu já peguei um agente de IA que a gente criou para fazer o atendimento de um dos produtos aqui da empresa, que é a Ura Reversa, que está bem completinho para poder mostrar para vocês como que foi feita a configuração desse agente e você já conseguia imaginar como que você configuraria para estar fazendo o atendimento aí no seu negócio. Então vamos editar aqui o agente Rafael, que já está todo preenchido, certo? E vamos ver aqui quais são as informações que são necessárias para que esse agente funcione. A gente vai dar um nome para esse agente, esse nome ele vai utilizar para estar se identificando, certo? Depois a gente vai colocar aqui qual que é o objetivo do agente. Conduzir todo o atendimento inicial de leads interessados na Ura Reversa, diagnosticando o cenário, evidenciando como a Ura Reversa filtra e entrega leads quentes diariamente. E aí toda a descrição de qual é o objetivo do teu agente, realmente o que é que ele vai fazer, certo? Depois aqui, não é obrigatório, mas você pode definir uma metodologia. Eu gosto muito do Spincelli, porque o agente com a metodologia de Spincelli, ele vai sempre estar fazendo perguntas, tentando identificar qual que é a dor do cliente e através dessas dores identificadas ele vai questionar aquele cliente ali, mostrando para o cliente que o caminho é mais ou menos ali a contratação da solução. Ele vai utilizar as próprias palavras do cliente para estar convencendo o cliente de contratar, de comprar um produto, alguma coisa desse tipo, certo? Depois a gente vem aqui para as tarefas do agente. Aqui nas tarefas, essas tarefas precisam ser definidas uma por linha. O agente vai meio que seguir essa ordem de tarefas a serem executadas, mas não necessariamente sempre ele vai ter que fazer nessa ordem, porque dependendo dos questionamentos, dependendo do que o cliente falar, ele pode precisar avançar para depois voltar. E aí não tem problema, ele vai realmente humanizar. Não é como se fosse um chatbot que vai fazer naquela sequência exata, naquela sequência certinha ali. E aí o que foi que eu coloquei? Tarefas do agente: cumprimentar, apresentar-se como um assistente da Teleinc e perguntar como pode ajudar. Isso se o cliente ainda não falou o motivo do contato. Se já falou, não precisa perguntar. Ou seja, tem cliente que já chega, ó, quer informações sobre a Ura Reversa. Ele não precisa perguntar o que é que você está interessado. Não, você já sabe que é a Ura Reversa, certo? E aí ele vai identificar qual que é o objetivo do lead, por que ele entrou em contato, perguntar o nome, se ainda não souber o nome, para poder estar tratando esse cliente com o nome dele, explicar de forma bem breve e objetiva como a Ura Reversa pode melhorar os resultados do cliente, confirmar se é realmente isso que ele quer. Depois ele pode fazer algumas perguntas para identificar qual que é o perfil do lead, qual o segmento que ele trabalha. Lembrando que aqui eu estou dando um exemplo com um agente de IA que faz o atendimento da nossa Ura Reversa aqui, que já está em produção, já está funcionando. Mas você pode adaptar tudo isso aí para o seu negócio, de acordo com a sua necessidade. E aqui eu não vou entrar em detalhes de todas as tarefas que o agente faz, mas no final ele checa se o cliente tem interesse em atendimento, né, em atendimento humano, em falar com a equipe, mas nisso, ele executando todas essas tarefas, ele já triou o cliente, ele viu se o cliente realmente tem interesse no produto,
confirmou se o cenário do cliente é o ideal para um fechamento. E aí, a qualquer momento, o cliente ele pode pedir para falar com atendimento humano sem problema algum. Inclusive, mais para frente, vocês vão ver que tem como configurar para se caso o cliente que está sendo atendido pare de responder a IA, ele automaticamente seja direcionado para o atendimento humano e dessa forma você não precisa se preocupar, o cliente parou de responder a IA ali, a IA não chamou mais, tá, e o cliente ficou perdido. Não, depois de um tempo sem interação, é possível automatizar para que esse cliente já vá ser atendido lá pelos atendentes reais dentro do chat Teleinfo. Então vamos lá, aqui a gente pode definir o tom de voz do agente, tá? Eu gosto muito de utilizar o tom de voz consultivo, mas dependendo do seu negócio aí, você pode preferir um informal, neutro, mais formal, certo? Aqui tem um campo para você definir se o agente pode ou não utilizar emojis na comunicação. Eu deixo sempre marcado aqui que sim, isso traz mais empatia. E aqui a gente pode colocar uma descrição da empresa. O que é que vai na descrição da empresa? Formas de pagamento, quem é a empresa, quantos anos tem de mercado, o que é que a empresa faz no geral. Aqui realmente é uma descrição mais macro aí do teu negócio, da tua empresa. E mais abaixo você vai fazer a descrição do produto. E aqui o que é que eu fiz? Eu fiz toda a descrição do produto Ura Reversa, que é o produto principal, que está sendo abordado inicialmente, que vai ser o foco desse atendente, mas eu também coloquei produtos acessórios aqui dentro da descrição de produto, como a conexão de WhatsApp, o SMS Premium, o chat Teleinfo. Por quê? O cliente que utiliza a Ura Reversa, ele também precisa da integração com o WhatsApp para estar acionando os leads qualificados de forma automática, do chat Teleinfo para estar fazendo atendimento de forma organizada. Então aqui você pode colocar a descrição de um ou mais produtos, certo? Aqui a gente vai focar em produto. Mais abaixo a gente tem aqui a integração com o Google Agenda, que eu vou deixar para o final, não vou mexer nisso aqui agora, depois eu vou explicar para vocês especificamente o Google Agenda, como você conectar, pois é possível você pedir para que o teu agente, em um determinado momento, quando ele perceber a intenção de compra, ou ele perceber a intenção de interesse maior do cliente, que ele marque uma reunião. E você pode até dar duas opções, ou transferir naquele momento o cliente para um atendimento humano, ou então marcar uma reunião em outro horário aí, para que você possa fazer uma call e explicar melhor o teu produto. É uma coisa aí que o pessoal faz muito no mercado hoje, né? Fazer o pré-atendimento, fazer o SDR e depois agendar uma call com um especialista para estar passando mais detalhes sobre o produto. Aqui já do outro lado a gente tem os benefícios. Pessoal, uma coisa que é bem importante saber. Benefício não é característica de produto, tá? Eu posso dar um exemplo aqui. A Ura Reversa da Teleinfo usa Bina inteligente. Isso não é um benefício, isso é uma característica do produto. O que é o benefício? É mais fácil o cliente atender uma ligação da Ura Reversa da Teleinfo porque o número mostrado é do mesmo DDD do cliente. Isso aumenta a taxa de atendimento. Isso aí é um benefício, você vai ter mais resultado. Então é bem importante separar o que é benefício e o que é característica de produto. Então, avançando aqui, temos o campo produtos e planos disponíveis, tá? Dependendo do que você vai abordar, você pode nem ter plano de produto. Se for um agente de suporte, por exemplo, você pode deixar isso aqui em branco. Mas se é um agente de SDR, se é um agente de vendas, você pode colocar aqui os teus produtos para que o agente de IA possa se basear em preços, em valores, possa montar um plano específico para aquele cliente que está em atendimento. Mas isso aqui só vale se você não tiver uma gama tão grande de produtos. Porque, por exemplo, se você for um e-commerce de moda, muito dificilmente o agente de IA vai conseguir dizer, ó, essa calça aqui é para você. O ideal é que ao invés de colocar somente os produtos que você tem com valor, você coloque aqui, por exemplo, o link das categorias. E aí, se o cliente pede para ver calças masculinas, o agente de IA vai ter o link das calças masculinas para estar enviando para esse cliente. Isso aí você pode adaptar para qualquer segmento que você venha a atender. Aqui, se o teu produto tiver um link com um vídeo de demonstração, você pode colocar de forma isolada aqui nesse campo, teu vídeo principal. O WhatsApp de vendas, o que é esse campo? Tem gente que coloca o agente de IA no mesmo número que vai realizar o atendimento humano, certo? O agente de IA ele consegue transferir dentro do mesmo número para o atendimento humano lá no chat Teleinfo. E aí, se você vai trabalhar tudo no mesmo número, agente de IA mais atendimento, não precisa usar esse campo WhatsApp de vendas. Mas se o teu agente de IA tem como intenção nutrir o lead, conversar, tirar as dúvidas e depois mandar para um vendedor, nesse campo você pode colocar o link para o WhatsApp desse vendedor, certo?
E aí você vai determinar no prompt aqui do produto ou nas ações permitidas em qual momento que o agente de IA deverá encaminhar que o cliente chame o vendedor através do link de WhatsApp, certo? Ações de comando eu não vou entrar agora, é uma coisa mais técnica, inicialmente ninguém vai precisar disso aqui, tá? Pode ignorar por enquanto. Já que em ações permitidas, é bem importante frisar isso aqui, que é aqui onde você vai dizer tudo que o agente pode ou não pode fazer. Aqui, por exemplo, ó, se o cliente tentar fazer o cadastro e disser que o CNPJ ou e-mail já está em uso, provavelmente é porque ele já tem cadastro e deve tentar recuperar a senha no link tal. Aqui ele explica também, o cliente pediu um plano que não está aqui na listagem de planos. Eu explico para ele como calcular. Tá aqui, ó. Se o cliente precisar de um plano que a quantidade de robôs não existe na tabela, ofereça um plano customizado. Use o maior plano aproximado, né, o plano que estiver mais próximo do que ele precisa, e faça uma conta aqui dividindo o valor total pela quantidade de robôs e multiplicando pela quantidade de robôs que o cliente vai precisar. Isso aqui, lembrando que tudo isso você pode adaptar aí para o seu negócio e para as necessidades. Mas aqui você vai dizer tudo que o agente de IA pode fazer, certo? E mais abaixo tem também as restrições, tudo que ele não pode fazer. Eu coloquei aqui, por exemplo, ó, não pergunte se o cliente consegue operar em uma janela operar em nossa janela de horário. Não converse sobre integrações específicas, informe que isso precisa ser falado com um consultor. Não envie mensagens longas e cansativas, não faça mais que uma pergunta por vez. Não precisa perguntar o DDD do mailing, coisa que não importa para a gente, que a gente viu que o agente de IA estava fazendo, mas não precisa. E basicamente uma coisa que você precisa entender. O agente de IA ele nunca vai ser construído de uma vez, ele nunca vai ficar pronto de primeira. Como é que funciona? Você vai nutrir com o máximo de informações possíveis, vai dizer o que você lembra que ele pode fazer, o que você lembra que ele não pode fazer, e vai começar a testar, vai começar a conversar com ele como se você fosse um cliente. E aí você vai começar a perceber alguns erros. E esses erros você vai colocando aqui no ações permitidas e nas restrições, para que ele não cometa mais. O legal disso é que, por exemplo, a tua equipe de atendimento humano sempre tem erros que você percebe no atendimento, que você pede para corrigir, fala como que deveria ser feito. Muitas vezes as pessoas esquecem, porque são humanos e errar é um humano, não tem o que se fazer. A grande vantagem do agente de IA é que uma vez que você treinou ele, uma vez que você passou para ele as informações, ele não erra mais naquela mesma coisa. Ele pode até errar em outra coisa. E aí vai ser um ciclo contínuo até que o teu agente de IA esteja bem completo. E aí você vai ver que com o tempo começa a ficar raro você ter que fazer alterações, a não ser que você tenha alguma novidade. Mas o fluxo é esse. Você cria o agente de IA, valida simulando conversas com ele ali, depois coloca em produção e acompanha. E através do acompanhamento é onde você vai identificar os gaps e as mudanças que você precisa fazer aqui no prompt. Você pode até achar, olha quantas restrições que esse prompt aqui já tem. Mas quando começou, tinham no máximo 5. Quando a gente coloca em operação é que a gente começa a perceber ali os erros que vão acontecendo, mas é muito simples. Colocou a restrição aqui, colocou a ação permitida, o agente de IA vai ficando mais inteligente e com o tempo você não vai mais estar precisando estar fazendo essas alterações. Voltando aqui, eu estava no ações permitidas. Aí tem esse item aqui, ó, permitir transferir clientes para o atendimento humano. Se você marcar esse item, você vai poder selecionar os setores que você utiliza no seu chat Telein. Aqui eu tenho o setor suporte comercial. E aí você pode definir se o agente de IA tem autorização para transferir para esses setores e quando que ele vai fazer isso. Por exemplo, eu vou marcar aqui permitir e vou marcar o suporte. O que é que eu vou colocar aqui? Se o cliente precisa de ajuda do tipo suporte, eu só dando um exemplo aqui, transfira para esse setor. E aqui no comercial vou marcar se o cliente tem dúvida do tipo comercial ou deseja fechar negócio, transfira para esse setor. E aí, automaticamente, o agente de IA vai ter autonomia para estar pegando o cliente que estiver nessa condição ou nessa condição e transferindo para o setor correto. Dessa forma, a informação chega no teu atendente humano já toda filtrada. E é interessante que aqui nas tarefas, eu coloco para que, se o cliente que está sendo atendido preferir ser atendido por um atendente humano, transferir para o time de vendas, né? No caso aqui está time de vendas, mas pode ser time de suporte, time comercial.
com resumo da conversa, ou seja, a IA automaticamente monta um resumo do que foi conversado, qual é o interesse do cliente, qual é o segmento dele, e já manda isso tudo mastigado para a tua equipe. Agora, seguindo, vamos ver aqui, FAQ. Além de todas as informações que já foram preenchidas, também é possível que você coloque o FAQ da tua empresa ou algumas perguntas com respostas para estar ajudando também o teu agente de IA a fazer o atendimento. No próximo item a gente tem aqui quantas mensagens considerar. O que é que acontece? Quando o cliente manda uma pergunta para o agente de IA, muitas vezes ele manda assim: bom dia, tudo bem? Gostaria de informações sobre tal assunto. Se essas mensagens forem enviadas em um curto espaço de tempo, com 5 segundos de uma para outra, essas mensagens vão considerar como se fosse a mesma só. Uma só mensagem, na verdade. E aí o agente de IA vai responder tudo aquilo junto. Ele vai responder o bom dia, vai dizer que está tudo bem e já vai começar a desenvolver a resposta. Porque imagina se para cada pergunta dessa, para cada mensagem enviada, ele fosse dar uma resposta diferente. Não ia ficar uma conversa fluida, como se tivesse conversando com um humano mesmo. Mas com esse recurso aqui de agrupar mensagens que são enviadas quase que ao mesmo tempo, o agente já consegue dar uma resposta mais bem estruturada. E o quantas mensagens considerar é o seguinte: além da pergunta que o cliente acabou de mandar, ele também vai considerar as últimas 20 mensagens dessa conversa para entender mais ou menos em que estado aquela conversa está, entender o contexto anterior, para não fazer novamente uma pergunta que ele já fez e não tornar a conversa repetitiva. Então aqui você pode fazer um ajuste de 0 a 50 mensagens para que o cliente tenha um contexto geral da conversa e não somente a última pergunta que foi enviada, tornando esse atendimento mais humano possível. E aqui é possível que você selecione qual é o modelo de IA que o teu agente vai estar utilizando. Nesse caso aqui, eu vou utilizar o GPT-5, que necessita de 4 créditos. Agora eu vou salvar o agente para que eu não perca as informações. Já está tudo configurado aqui. Falar um pouquinho sobre essa questão dos créditos. Eu vou até voltar para a tela anterior. Ó, esse meu login aqui está com 8.000 créditos. Onde é que eu posso adquirir esses créditos? Aqui no menu de recargas, no item créditos de IA, onde eu posso escolher a quantidade e fazer a contratação. E como que funcionam esses créditos? A cada resposta que o agente de IA precisa dar, ele vai consumir uma quantidade X de créditos. Que no caso aqui, como a gente escolheu o modelo GPT-5, ele vai consumir 4 créditos a cada resposta. Ele vai consumir 4 créditos por mensagem enviada? Não. Uma resposta não necessariamente é uma mensagem. Tem respostas que o agente de IA ele vai quebrar em várias mensagens, mas você só vai ser cobrado uma única vez. É como se fosse uma resposta só. Porém, o agente de IA quebra em várias mensagens para ficar mais fácil de ler e não ficar só aquele textão. Aqui, por exemplo, o GPT-5 Mini, ele consome um crédito a cada resposta. Porém, ele é um modelo de GPT mais simplificado, ele não é tão inteligente. Você precisa explicar melhor os detalhes do que você vai querer que o agente faça. Já no GPT-5 normal, ele é bem mais inteligente, você não precisa explicar tão bem as coisas, ele consegue fazer uma conversa mais fluida ali, o mais próximo de um humano possível. E no futuro, quando vir o GPT-6, o GPT-7, a gente vai estar atualizando e disponibilizando aqui na plataforma também. Então, se o GPT-5 ele consome 4 créditos por resposta, você vai conseguir estar acompanhando o teu consumo aqui nessa tela por dia, podendo inclusive mudar o filtro aqui para mais dias. Esse login, como ele é novo, nunca foi utilizado, não tem nenhum consumo de créditos. Mas quando a gente fizer o teste agora desse agente de IA, a gente vai ver que ele vai começar a consumir esses créditos e dizer até quantos créditos aqui foram consumidos no período selecionado. Agora que a gente terminou de criar esse agente de IA, nós vamos aqui no menu Chat Telein, Chatbot, associar esse agente de IA a um dos nossos números. Primeiro eu vou criar um fluxo bem simples aqui, tá? Colocar o nome nele, agente de IA. Para salvar o nome, só dar um Enter, tá? Vou criar um novo nível, entrar nesse nível, agente de IA. Vou dar Enter para salvar o nome, tá? E aqui eu vou adicionar uma condição. Qual é essa condição? Vamos editar. Diferente de vazio. Pode deixar aqui tudo vazio, tá? Salvar e depois você vai adicionar o item
agente de IA. Por que precisa fazer tudo isso aqui para estar ativando o agente de IA no número? Porque você precisa criar um chatbot básico. Ah, não, eu não vou ter chatbot, só vou ter o agente de IA. Você precisa fazer isso aqui, esse processo que eu acabei de fazer, que é para qualquer coisa que chegar no teu chatbot já ir direto para esse agente de IA. E por que precisa fazer isso? Por que eu não associo diretamente o meu agente de IA ao número de telefone? Porque isso aqui te possibilita ter diversos agentes de IA atendendo em um mesmo número. E para que isso serve? É o seguinte, se aí na tua empresa tu tem muitos produtos, tu tem muitos serviços, muitos setores, é inviável que você tenha um único agente sabendo tudo da empresa. Isso pode causar até alucinações se você der muita informação para um agente de IA. Porque ele pode misturar informações de produtos diferentes. Então, qual que é o ideal? Você cria agentes específicos. É como se fossem funcionários que têm conhecimentos diferentes. Ah, aqui na empresa, por exemplo, eu tenho o Chat Telein, tenho a Ura Reversa, tem outros produtos. Eu tenho um agente de IA que entende de Chat Telein, eu tenho um agente de IA que entende de Ura Reversa, que é esse aqui. E dentro do chatbot aqui você vai ter a possibilidade, eu não vou mostrar aqui nesse vídeo para não ficar tão longo, mas você vai ter a possibilidade de, por exemplo, o cliente chegou, você dá um menu de chatbot perguntando qual produto ele quer informações. Ou então você pode até ter um agente de IA que é só de triagem. Ah, você quer falar sobre Ura Reversa, é o quê? Vendas ou é suporte? Não é suporte, ele vai te direcionar para um agente de IA que dá suporte à Ura Reversa, que é totalmente diferente do agente de IA que vende a Ura Reversa. Então, dessa forma, você consegue setorizar os teus agentes e não ter só um agente geral que, de repente, se dá um problema, se ele está falando alguma coisa errada, você vai tentar fazer uma correção e aí corrige uma coisa e ele começa a fazer errado em outra coisa. Então, é melhor você ter agentes separados, conforme a gente está mostrando aqui no vídeo. Então, agora que eu adicionei o item agente de IA aqui da lista, a ação, eu vou só selecionar o Rafael, salvar alterações, pronto. Aqui o que é que eu tenho? Eu tenho um chatbot que ele tem um único nível que tudo que chegar diferente de vazio, né? Tudo que alguma coisa que chegar, ele vai direcionar aqui para o agente Rafael. Agora que eu já tenho o chatbot agente de IA criado, eu vou vir aqui nas conexões e vou atribuir esse chatbot na minha conexão. Aqui eu já tenho um número de WhatsApp conectado. Lembrando, se você ainda não tem um número de WhatsApp conectado, independente se você vai querer conectar um número de API oficial ou não oficial, é nessa tela aqui da conexão de WhatsApp. E para isso você precisa ter uma recarga de conexão de WhatsApp, tá? Você pode solicitar no nosso suporte, se você ainda não é usuário, uma recarga de teste, ou pode adquirir a sua recarga direto no menu Recargas, aqui dentro de conexões e usuários de WhatsApp. Você pode pegar aqui uma conexão de WhatsApp 31 dias, hoje está no valor de R$ 79,90. Você adicionando essa conexão, se for API não oficial, você vai ler o QR Code, sendo API oficial, você vai fazer um step by step aqui dentro do sistema, onde você vai conectar com a tua conta do Facebook, né, a Business Manager, para estar podendo fazer a conexão da tua API oficial aqui dentro da plataforma. E vai ser totalmente compatível do mesmo jeito, tanto com a API oficial como com a API não oficial. Não vou detalhar aqui nesse vídeo, mas você pode ver isso aqui nesse vídeo que tem nessa mesma página, que é a página de conexões de WhatsApp. Vamos agora na configuração e aqui, ó, escolher chatbot. Eu posso definir o chatbot que eu acabei de criar, certo? Que é o agente de IA. Mas antes de salvar, eu vou te mostrar essa funcionalidade. É o seguinte, imagina que o agente de IA transferiu para o teu atendimento de WhatsApp. Você não quer mais que o agente de IA interaja. Você precisa marcar aqui, ó, desativar chatbot após encaminhar o cliente para a fila. O cliente foi para a fila, você não quer mais que o chatbot entre e atrapalhe o teu atendimento manual, o teu atendimento humano, basta marcar aqui, desativar chatbot após encaminhar para a fila. Salvar informações, pronto. Se eu mandar um oi agora para esse número de WhatsApp, ele já vai me permitir interagir com o agente de IA que a gente acabou de criar. Ficou um pouco complicada essa questão do chatbot, mas eu vou recapitular para vocês. Você vem em agente de IA, você cria o agente, a partir disso você vem em chatbot, cria um fluxo de chatbot bem simples, sem nada, você só vai adicionar um nível aqui. Bem importante eu ter voltado aqui, você precisa definir esse nível como padrão, senão não vai funcionar, você vai ficar quebrando a cabeça, não vai funcionar. Aí já aparece aqui, ó, nível padrão, agente de IA. E qual é a condição? A condição, qualquer coisa que chegar diferente de vazio, você adiciona aqui o agente de IA e seleciona o agente que você criou. Qualquer agente que você criar, você consegue adicionar aqui nessa seção. Agora o número de WhatsApp que está conectado aqui
ele está num emulador de Android aqui que a gente está utilizando, que é justamente essa tela. E agora eu vou interagir com ele. Desconsiderem essas mensagens que estão aparecendo aí agora, que são mensagens que eu estava utilizando só para testar se o número estava funcionando certinho. E agora eu vou mandar um oi para esse número para a gente ver como que ficou o agente. Só achar o contato aqui no meu WhatsApp. Achei. Vou dar um olá, bom dia, boa tarde, né? Tô gravando de tarde para não confundir o agente. Dei um olá, boa tarde, aqui a partir do meu celular. Vamos aguardar aí a IA responder. Lembrando que, se eu mandei esse olá, boa tarde, a IA espera primeiro 5 segundos para ver se não vai vir outra mensagem, porque eu poderia, por exemplo, mandar olá, boa tarde e uma pergunta separada. Ele ia juntar tudo e responder de uma só vez. Agora ele já está digitando, ó. Já está respondendo. Olá, boa tarde, aqui é o Rafael da Telaim. Como posso te ajudar hoje? Eu não disse o que eu queria de cara. Ele está perguntando o que é que eu preciso, conforme a gente colocou lá no print, no prompt, né? Se o cliente ainda não falou o que ele quer, identifique qual é a necessidade dele. Eu vou botar aqui, gostaria de conhecer melhor a URA reversa. Note que eu mandei duas mensagens separadas e ele vai me responder como se fosse uma coisa só. E isso vai acontecer porque as mensagens estão com um intervalo de menos de 5 segundos entre uma e outra. Ele vai considerar como sendo uma mensagem só. E não vai me mandar uma resposta diferente para gostaria de conhecer melhor e outra diferente para a URA reversa, que ficaria totalmente fora de contexto. E a gente sabe que tem gente que conversa dessa forma, né? Mandando várias mensagens complementares. Então eu poderia mandar 10 mensagens numa sequência aqui, desde que uma tenha no máximo 5 segundos de uma para outra, ele ia considerar como uma coisa só. Vamos aguardar aí a resposta ser gerada. Ó, perfeito, eu te explico a URA reversa de forma objetiva. Ó, ela liga automaticamente para a sua base com um áudio curto, capta o SIM, tal. Ele vai passar algumas informações e na sequência ele já vai me fazer uma pergunta para estar conduzindo a apresentação. Ó, como posso te chamar? Ele agora perguntou meu nome. Vou responder aqui no celular. Rafael. Ó, ele já me cumprimentou, né? Lembrando que ele não perguntou meu nome de cara. Primeiro ele se preocupou em saber o que é que eu estou precisando para depois perguntar o meu nome. E agora ele está perguntando se ele pode fazer algumas perguntas rápidas para me recomendar o plano ideal de URA reversa. Agora eu vou responder que sim. Já respondeu aqui, ótimo. Vamos ver o que é que ele vai fazer agora. Qual é a principal dor que você quer resolver com a URA reversa? Reaquecer leads, prospecção nova, cobrança, agendamentos. Eu vou responder até fora do que ele está me perguntando. Eu vou colocar aqui que eu quero gerar leads qualificados todos os dias para o time de vendas de consórcio. Já vou falar aqui que eu trabalho vendendo consórcio. Vamos aguardar a resposta dele. Já está digitando. Perfeito. Para consórcio, a URA reversa filtra quem quer simulação, cota e entrega ao seu time. Podemos acionar o WhatsApp ou SMS só nos interessados. O que ele está dizendo aqui? Ele já deu um processo ali mais ou menos do que é que a URA reversa pode fazer para ajudar a vender mais consórcios. Ele pergunta se eu já tenho uma base de contatos para descagem. Eu vou dizer que sim. Tenho 100 mil contatos mês. Vou dizer que eu tenho 100 mil contatos para utilizar por mês. E aí eu acredito que ele já vai dimensionar e calcular qual que é o plano de URA reversa ideal para que eu esteja gerando leads qualificados todos os dias utilizando a URA reversa. Vou guardar a resposta dele. Excelente, Rafael. 100k mês é um ótimo volume para o consórcio. Ó, e perceba que aqui ele já está adequando todas as respostas dele, todas as afirmações e a conversa para o meu cenário. Ele está utilizando meu nome, ele já sabe que eu vendo consórcio, está falando da quantidade de contatos que eu tenho. Isso aí vai gerando uma interação mais customizada, muito diferente de um chatbot que vai dar apenas respostas prontas. Em quanto tempo você quer girar esse 100k? 10, 20, 30 dias? Ele está perguntando em quanto tempo eu quero. Vou falar que quero o mês todo. O mês todo.
e gostaria de falar com um atendente para fechar negócio. Vamos lá. Ó, eu falei com o mês todo e para não prolongar tanto o vídeo, eu já disse que quero falar com o atendente para a gente ver aqui ele fazendo a transferência para o atendimento humano. Sempre que ele necessitar de fazer a transferência para um atendente, fazer um agendamento, é normal que ele demore um pouco mais para responder, porque por trás ele está precisando executar esse processo de verdade. Ele já está respondendo aqui, ó, perfeito, Rafael, vou transferir agora para o nosso time comercial para finalizar a contratação. Ele gera um resumo, conforme a gente pediu lá nas tarefas. Resumo, consórcio, né, que é o segmento, 100 mil contatos mês, objetivo, leads qualificados diários. Operação contínua ao longo do mês. Então ele transfere para o atendimento humano, mas já dá um resumozinho. E aqui ele ainda fez melhor. Se preferir, pode se cadastrar agora para conhecer o painel. Ele já adiantou, enquanto está chamando o atendente, o link para que o cliente possa fazer o cadastro. Aí quando o atendente chegar, ele não vai precisar passar esse link de cadastro, não vai precisar perguntar tudo de novo, porque já está tudo resumido. E fora que o atendente também pode ver todo o histórico do que foi tratado com um agente de IA. Agora, para finalizar o vídeo, eu vou mostrar onde vocês podem acompanhar esses atendimentos e até conferir se realmente esse atendimento foi transferido agora para o atendimento humano. Eu vou vir aqui em monitoramento de atendimentos. Eu já tenho aqui o atendimento que está sendo feito, tá? Não tem atendente ainda porque o status está em fila. Enquanto estava no agente de IA, ele mostrava aqui em atendimento automático, né? Que significa que estava no atendimento automatizado. O ticket ainda está em aberto e clicando aqui eu consigo ver todo o histórico da conversa. E é muito importante que você acesse esse monitoramento de atendimentos e acompanhe, principalmente no início do teu agente de IA, porque você vai precisar estar revisando todo esse atendimento, procurando por erros e pontos também que o teu agente de IA poderia ter feito melhor. E aí você vai pegando esses erros e essas melhorias, inserindo lá na configuração do agente, onde você achar que se encaixa melhor a informação. Por exemplo, um cliente perguntou se a URA reversa da Telem tem como falar o nome do cliente que ele está ligando. O agente de IA respondeu que não. Mas por que ele respondeu que não? Aqui na descrição do produto a gente não tinha colocado que tem esse recurso. Eu vim aqui e adicionei. Se o agente de IA passa uma informação errada, a gente vem aqui em restrições e diz para ele não fazer mais aquilo. E aí, com o tempo, você vai adaptando e depois de alguns dias ou semanas, você tem um agente de IA bem completo que sabe tudo sobre a sua empresa, fazendo atendimento 24 horas por dia. Então é isso, eu vou finalizando por aqui. Se você tiver qualquer dúvida, pode procurar o nosso suporte e não perde tempo, já configura o agente de AI aí na tua empresa, eu tenho certeza que você vai ganhar muito em produtividade e economizar tempo da tua equipe, não tendo que responder e fazer essas tratativas repetitivas, que não fazem mais sentido serem feitas por humanos, pois a inteligência artificial pode fazer isso com muita qualidade, deixando o tempo da tua equipe realmente para o que importa. Eu vou ficando por aqui. Um forte abraço e no próximo vídeo eu vou te mostrar como fazer a configuração do agente de IA para realizar agendamentos no Google Calendar, possibilitando que ele pegue uma pessoa que chega interessada, tire as dúvidas, fale sobre o teu produto e já deixe agendado de forma automática na tua agenda uma call para que você possa estar fazendo a venda com o teu melhor especialista.